Como pode um caminhão gerar uma força de sucção tão potente que seja capaz de levantar água, lama, areia e até objetos sólidos de tubulações enterradas a vários metros de profundidade? A maioria das pessoas vê um desses veículos trabalhando na rua e acredita que se trata de um simples caminhão-tanque, mas nada está mais longe da realidade. O que eles carregam dentro é pura engenharia industrial, capaz de criar um vácuo extremo e lançar água a pressões que destroem obstruções acumuladas há anos. Mas antes de descobrirmos todos os segredos dessas máquinas extraordinárias, se você se fascina por engenharia pesada e quer entender como funcionam os veículos que mantêm nossas cidades operacionais, inscreva-se no canal agora e deixe o seu like neste vídeo, porque vamos abrir um desses caminhões por dentro. Agora sim, vamos começar. Dentro do caminhão, trabalham duas tecnologias que, ao se unirem, o tornam uma ferramenta praticamente imbatível. Um sistema de sucção que aspira material do subsolo e um sistema de hidrojateamento que lança água em ultra alta pressão para quebrar entupimentos, desprender sedimentos e arrastar resíduos. A integração de ambos permite limpar coletores, desobstruir redes inteiras e recuperar o fluxo em infraestruturas invisíveis, mas absolutamente essenciais. No interior do veículo, ocorrem processos que muitos desconhecem. Turbinas que giram em alta velocidade, pressões internas capazes de mover centenas de quilos de sedimentos, mangueiras projetadas para condições extremas e mecanismos de separação que armazenam os resíduos extraídos. Tudo sincronizado em um único veículo. O poder do vácuo. O que realmente acontece dentro do caminhão para criar esse vácuo tão poderoso que permite sugar água, barro e resíduos das entranhas da rede de esgoto? Dentro do sistema, não existe uma força que puxa o material como muitos imaginam. Tudo começa quando o equipamento desloca volumes enormes de ar e altera completamente o equilíbrio de pressões dentro do tanque. À medida que esse ar é expelido para o exterior, o interior do tanque se torna uma zona de baixa pressão. É nesse momento que a pressão atmosférica do ambiente empurra a lama, a água e os resíduos através da mangueira para dentro do tanque. Nessas condições, o vácuo não significa a ausência total de ar, mas sim uma depressão intensa o suficiente para sustentar um fluxo contínuo do subsolo para o reservatório. A bomba extrai o ar do tanque principal e a válvula de sucção se abre. A pressão ambiental faz o resto, deslocando até materiais pesados sem depender de uma força mecânica direta, mas sim da diferença de pressão entre dois pontos. Esse vácuo é gerado por três tipos principais de bombas industriais. As mais comuns são as de lóbulos rotativos, formadas por dois rotores que giram em sincronia dentro de uma carcaça vedada. Como não há contato entre eles, podem mover o ar sem desgaste excessivo e oferecer uma vazão muito alta, ideal para manipular lamas densas. Outros sistemas utilizam bombas de anel líquido, onde um rotor gira dentro de uma câmara parcialmente cheia de água e cria cavidades de baixa pressão que deslocam o ar. É uma configuração especialmente estável que tolera bem partículas finas. Também existem equipamentos que utilizam turbinas de vácuo, capazes de mover grandes volumes de ar em velocidades altíssimas, sendo especialmente úteis em trabalhos de limpeza mais leves. Com o vácuo estabelecido, o processo de sucção entra em fase contínua. O ar do ambiente empurra o conteúdo para a mangueira, e o fluxo arrasta águas residuais, lodo, areia, graxa, pequenos galhos e outros materiais que obstruem as tubulações. Todo esse conteúdo entra em alta velocidade no tanque do caminhão. O tanque é construído com aço de grande espessura para suportar tanto a depressão interna quanto os impactos de sólidos. Uma vez lá dentro, o fluxo deixa a zona de sucção e entra em um ambiente onde diversos mecanismos trabalham para proteger a bomba. Os sólidos mais pesados perdem velocidade dentro do tanque e caem no fundo graças a separadores ciclônicos. Enquanto o ar continua seu caminho para a bomba,
Filtros de proteção impedem que partículas finas entrem nos dutos de vácuo. As válvulas de segurança limitam a depressão máxima para evitar deformações ou colapsos estruturais. No entanto, o vácuo por si só, embora extremamente eficaz, tem um limite. Ele não consegue mover uma obstrução que esteja completamente sólida ou compactada após anos. Gorduras endurecidas, sedimentos, areias presas e até raízes podem resistir ao fluxo de sucção. Esse é o ponto em que a extração deixa de ser suficiente. E o sistema precisa de algo mais do que apenas aspirar. O sistema de hidrojateamento. É aí que entra em jogo a impulsão de água em ultra alta pressão, capaz de lançar um jato tão concentrado e potente que quebra sedimentos compactados, gordura endurecida e até pequenas raízes que bloqueiam a tubulação. O hidrojateamento baseia-se em uma bomba industrial capaz de comprimir a água com uma força enorme, muito superior à de uma lavadora de alta pressão doméstica. A pressão alcançada pode superar 150 ou 200 bars. Isso é suficiente para cortar gordura endurecida, desprender sedimentos compactados e abrir caminho onde o vácuo já não consegue avançar. Essa bomba costuma ser acionada pela tomada de força do caminhão, transmitindo uma grande quantidade de energia mecânica de forma contínua. Diferente de um equipamento doméstico, aqui a pressão deve se manter estável durante longos períodos de trabalho. Por isso, requer uma estrutura robusta, pistões de alta resistência e sistemas de lubrificação projetados para operar sem desgaste excessivo. Com o sistema em funcionamento, a água limpa do reservatório do caminhão entra na bomba de pistões, frequentemente uma bomba triplex, onde é comprimida com força colossal. Ao sair, a água é direcionada para a mangueira de alta pressão. Esta mangueira termina em um bocal especialmente projetado, não apenas para expelir o jato para frente, mas também para direcionar parte da vazão para trás. Essa configuração permite que o bocal avance sozinho dentro da tubulação, enquanto perfura ou remove os materiais aderidos às paredes. Para que tudo funcione sem interrupções, o hidrojateamento deve trabalhar com água limpa. Qualquer partícula poderia danificar a bomba ou alterar o formato do jato. Por esse motivo, os caminhões transportam grandes quantidades de água em reservatórios específicos. Quando esse jato estável entra em contato com o interior da tubulação, e seu efeito muda de acordo com o tipo de obstrução. Diante de gorduras endurecidas, ele atua como uma faca líquida que corta o material em pequenas fatias. Ao atravessar sedimentos compactados, penetra entre as partículas até desfazer sua estrutura interna e transformá-la em lama fluida. Em areias ou cascalhos acumulados, o movimento hidráulico os levanta e os remove sem necessidade de força mecânica direta. Já diante de pequenas raízes, o bocal funciona quase como uma microferramenta que as fragmenta sem danificar o duto. Todo esse processo é coordenado continuamente com o sistema de vácuo. O hidrojateamento quebra, desprende e coloca o material em movimento, enquanto o vácuo o captura e o transporta para o interior do tanque. Se a ordem fosse invertida, os resíduos voltariam a se depositar mais adiante na tubulação. Por isso, o trabalho é realizado do ponto mais distante em direção ao poço de visita, para garantir que tudo o que foi removido avance em direção ao caminhão. O tanque de detritos. Uma vez que a água sob pressão quebra a obstrução e coloca quilos de sedimentos em movimento, todo esse material termina concentrado no grande tanque de detritos, a peça central do caminhão. Longe de ser uma simples cisterna, trata-se de uma estrutura industrial projetada para resistir a esforços extremos, impactos internos, variações de pressão e a composição agressiva dos resíduos. Em muitos modelos, a capacidade pode chegar a 10.000 litros. O tanque é construído em aço de grande espessura, com soldas reforçadas e um design completamente hermético. Ele deve suportar tanto a depressão gerada durante a sucção quanto as tensões provocadas pela entrada de lama, pedras e areia.
Além disso, sua vedação evita a emissão de gases, odores ou vapores vindos do interior, um aspecto fundamental para operar em áreas urbanas. Dentro dessa estrutura, quando a mistura de água, lama e resíduos entra no tanque, o fluxo perde velocidade. Essa diminuição repentina de energia é a chave para que os sólidos mais pesados caiam por gravidade no fundo do tanque. Essa dinâmica é reforçada por sistemas internos, projetados para melhorar a separação. Entre esses mecanismos, os separadores ciclônicos geram um movimento de rotação que ajuda a separar partículas sólidas do ar e do líquido. Também existem defletores internos, placas metálicas estrategicamente posicionadas para frear e desviar o fluxo. Enquanto isso, armadilhas de água retêm espuma ou bolhas. E filtros de segurança impedem que partículas finas ou vapores corrosivos alcancem a bomba de vácuo. À medida que o tanque enche, esse equilíbrio interno exige um controle constante do nível. Alguns caminhões possuem visores externos, enquanto outros utilizam sensores que avisam ao operador quando a capacidade se aproxima do limite. Ultrapassá-lo pode ser perigoso e viola as normas de transporte de resíduos. Quando o tanque atinge sua capacidade operacional, chega o momento de esvaziá-lo. Existem dois métodos principais: o basculamento traseiro, onde toda a cisterna se inclina para descarregar o conteúdo em uma estação autorizada, e o esvaziamento por pressão positiva, que consiste em inverter o sistema de vácuo para empurrar o conteúdo para fora. Em ambos os casos, o descarte só pode ser feito em locais habilitados, geralmente estações de tratamento. As mangueiras especializadas. Para encher esse tanque, o veículo precisa de sistemas de condução capazes de suportar vácuo, pressão e abrasão extrema. Por fora, vemos apenas um tubo flexível, mas em funcionamento, as mangueiras se tornam a extensão direta do caminhão. Existem dois tipos principais. A primeira é a mangueira de sucção de grande diâmetro, encarregada de transportar lama, águas residuais, areia, folhas e fragmentos de raízes que o vácuo extrai do subsolo. Para suportar a depressão extrema gerada no sistema, ela é fabricada em borracha reforçada com uma espiral metálica interna que impede que ela colapse sob o efeito do vácuo. Seu diâmetro costuma variar entre 100 e 150 milímetros. A segunda é a mangueira de alta pressão, muito mais fina e flexível. Sua função é levar água limpa a pressões que podem superar 150 ou 200 bars. Por isso, é composta por várias camadas de borracha sintética e reforços têxteis ou metálicos. Dado o peso e as forças que suportam, seu manuseio requer sistemas mecânicos específicos. A mangueira de hidrojateamento costuma ficar enrolada em um carretel hidráulico capaz de estendê-la e recolhê-la continuamente, acompanhado por rolos guia que evitam torções. No caso da mangueira de sucção, que é muito mais pesada, sua manipulação é feita por meio de braços articulados ou lanças montadas na parte traseira do caminhão. Dentro da tubulação, a mangueira de alta pressão atua de uma forma muito particular. O bocal projeta parte do jato para trás, gerando um efeito de autopropulsão que faz com que a mangueira avance sozinha pelo duto. Dessa forma, ela pode percorrer vários metros sob a terra sem intervenção manual direta. O operador apenas regula o avanço e o recuo a partir de um painel lateral do caminhão. A mangueira de sucção é colocada na zona onde se concentra o resíduo removido e permanece fixa, permitindo que o vácuo capture todo o material. O controle de ambas as mangueiras é feito por painéis laterais equipados com manômetros, vacuômetros, válvulas de fechamento rápido e controles de avanço. Esses sistemas permitem regular a pressão da água, a força do vácuo e a posição das mangueiras com precisão total. A coordenação entre as duas mangueiras é essencial. O hidrojateamento quebra e solta a obstrução, enquanto a sucção recolhe o material desprendido e o transporta para o interior do tanque. Um trabalho sincronizado que evita que o resíduo volte a se depositar. Sistemas de segurança críticos.
Precisamente porque todo o sistema opera com vácuo extremo e água em altíssima pressão, o caminhão incorpora um conjunto rigoroso de sistemas de segurança capazes de controlar gases, pressões e condições do ambiente. O primeiro grande risco vem do vácuo. A depressão dentro do tanque pode causar o colapso de uma mangueira inadequada ou até a deformação da cisterna, se o limite estrutural for ultrapassado. Por isso, o caminhão utiliza vacuômetros que mostram em tempo real a pressão interna, junto com válvulas de alívio que se abrem automaticamente quando a depressão ultrapassa a margem de segurança. O segundo grande risco deriva da pressão da água. O sistema de hidrojateamento trabalha com níveis de pressão suficientes para perfurar uma tubulação frágil ou causar retrocessos violentos na mangueira se o bocal for bloqueado. Para evitar isso, os caminhões incorporam reguladores de pressão ajustáveis, válvulas de alívio hidráulico e manômetros de alta precisão que permitem controlar variações mínimas. O terceiro risco importante provém dos gases subterrâneos. No interior dos esgotos, podem se acumular gases inflamáveis, como o metano, gases tóxicos, como o sulfeto de hidrogênio e até atmosferas com níveis de oxigênio tão baixos que podem causar asfixia. Por isso, antes de abrir uma tampa ou iniciar qualquer intervenção, são usados detectores portáteis para verificar a qualidade do ar e detectar concentrações perigosas. Se os valores não forem seguros, a área deve ser ventilada. O quarto risco vem do próprio resíduo. Os detritos armazenados no tanque podem conter areia, que atua como abrasivo, restos químicos corrosivos ou materiais que geram gases durante o armazenamento. Por essa razão, o tanque é construído em aço de grande espessura e equipado com armadilhas internas, que evitam que vapores ou espuma cheguem às zonas críticas do sistema de vácuo. Porque este design é o padrão mundial. À primeira vista, pode parecer que existem muitas formas diferentes de limpar uma rede de esgoto. Mas quando as tubulações são profundas, estreitas ou estão deterioradas, a maioria das soluções deixa de ser viável. As infraestruturas subterrâneas mudam de diâmetro, de material e de idade em poucos metros. Isso exige um sistema capaz de se adaptar sem perder a eficácia. Por isso, este design acabou se tornando o padrão mundial. Não como resultado de uma única inovação isolada, mas como consequência direta de como seus sistemas interagem no trabalho real. Ele reúne em um só veículo a potência necessária para intervir e o controle suficiente para não danificar a rede. O sistema de sucção e hidrojateamento domina por uma razão clara. Ele não apenas quebra a obstrução, mas também a elimina completamente, evitando que o resíduo removido volte a se compactar em outra parte do duto. A impulsão com água em altíssima pressão desfaz gordura endurecida, areia compactada, lodo denso e pequenas raízes. Enquanto isso, o vácuo captura imediatamente todo esse material e o transporta para o tanque do caminhão. Nenhum método alternativo oferece essa dupla ação coordenada. Bombas simples não conseguem quebrar obstruções resistentes. E métodos puramente mecânicos exigem acesso direto e perdem eficácia em grandes profundidades. Antes de este design se tornar universal, as cidades dependiam de procedimentos muito mais lentos e perigosos, com acessos manuais frequentes aos poços e ferramentas rudimentares. Não era raro que uma limpeza incompleta causasse novos entupimentos a poucos metros de distância. A chegada do caminhão combinado não apenas melhorou a eficiência, mas substituiu definitivamente métodos obsoletos que exigiam mais peso ou mais tempo e um nível de risco muito maior. A padronização não se deve apenas à sua capacidade técnica, mas também às suas vantagens operacionais. Este tipo de caminhão pode trabalhar em grandes profundidades sem a necessidade de escavar ou abrir novas valas. Ele limpa trechos longos de tubulação a partir de um único acesso, evitando interrupções no tráfego e reduzindo o impacto na cidade. Sua ação é rápida, contínua e controlada, o que permite atender emergências como inundações locais ou bloqueios críticos em questão de minutos.
Ele lida com praticamente qualquer tipo de resíduo, desde barro e areias pesadas até gordura solidificada, raízes, pequenos objetos e sedimentos acumulados por anos. Essa mesma eficiência operacional acaba se refletindo também no campo econômico. Este design reduz drasticamente o número de trabalhadores necessários em cada intervenção, diminui o tempo total da operação e evita obras civis caras, como escavações ou desvios de trânsito. Também minimiza o risco de danos maiores na rede, reduzindo a probabilidade de rupturas causadas por pressão interna ou acúmulo de sedimentos. Em outras palavras, um caminhão de sucção e hidrojateamento não apenas limpa, mas também previne quebras que custariam muito mais. Assim, mais do que uma solução pontual, este projeto se consolidou como referência mundial ao reunir eficácia, segurança e adaptabilidade em um mesmo sistema. Não importa se o trabalho é em uma cidade histórica com tubulações antigas, em uma zona industrial com resíduos pesados ou em uma rede moderna com materiais mais frágeis. O sistema de sucção e hidrojateamento continua sendo a forma mais eficiente de manter operativas as infraestruturas subterrâneas que permitem que uma cidade funcione. Conclusão: é aí que o caminhão combinado deixa de ser visto como uma simples ferramenta e passa a ser entendido como uma peça fundamental para manter em funcionamento as redes subterrâneas que permitem que uma cidade respire, escoe e continue viva. Sua capacidade de combinar vácuo extremo, água em ultra alta pressão e sistemas de separação e segurança tornam-o uma máquina capaz de resolver problemas que nenhum outro método conseguiria abordar com tanta eficácia. Ao longo do vídeo, vimos como cada parte do caminhão cumpre uma função crítica e como todas trabalham juntas para que o sistema funcione como uma única máquina. O hidrojateamento quebra as obstruções mais difíceis. O vácuo transporta o material até o tanque. As mangueiras permitem alcançar zonas profundas e difíceis. E os sistemas de segurança mantêm sob controle as pressões, gases e riscos próprios de uma infraestrutura complexa e muitas vezes antiga. É essa coordenação que permite que essas máquinas operem com precisão e confiabilidade em ambientes onde não há margem para erro. Por trás de cada intervenção, há algo mais do que apenas potência ou tecnologia. Há decisões de engenharia pensadas para agir sem quebrar, para limpar sem invadir e para resolver problemas invisíveis sem alterar a superfície da cidade. Esse equilíbrio entre força e controle é o que explica por que este design acabou se impondo em redes tão distintas. No fundo, esses caminhões representam um daqueles exemplos de engenharia aplicada que raramente observamos de perto, mas cujo impacto é enorme. Esse impacto é medido no cotidiano, porque todos os dias eles mantêm desobstruídas as redes subterrâneas que permitem que uma cidade funcione sem parar. Se você quiser continuar explorando como operam as máquinas que sustentam a infraestrutura invisível das nossas cidades e entender a engenharia que as torna possíveis, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Diga nos comentários se você já sabia como esses caminhões funcionam ou se já viu um deles em ação. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos descobrindo os segredos da engenharia pesada.